Eu sou Claudete Roseno, estou aqui com a Jaqueline e com Elder Girão. Nós estamos fazendo uma estreia de um projeto apresentado pelo Projeto Nisiarte em parceria com o Sindipetro RN, que nós chamamos de Chá de Memórias Petrobras. Por isso que nós estamos tomando chá. E as memórias estão aqui nas mãos de Jaqueline. Ela que trabalhou na Petrobras. Tem algumas memórias. Já até se aposentou. E o seu digníssimo esposo também, o Girão, também trabalhou. Eles vão falar um pouco sobre isso. A ideia é a gente trazer o melhor do que a gente conseguiu construir ao longo de nossa história dentro da Petrobras. Eu que já fui petroleira, né, sentia essa necessidade percebia esse gap emocional desse resgate, e você pode cortar essa parte aí. Então nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo, né? E conversar sobre essas memórias. Eu queria perguntar para você, Jaqueline, assim, porque a primeira coisa que me ocorre é o seguinte: como foi revisitar, voltar a olhar essas histórias? Como foi saber da perspectiva de você fazer esse movimento, essa dinâmica? Como é que você recebeu essa notícia do Chá de Memória da Petrobras? Olha, na verdade, assim, eu nem pensei muito e aceitei, né? E depois eu pensei, meu Deus, por que eu já dei um sim, sem nem pensar direito as histórias dos impulsos? Mas depois eu fiquei trabalhando mais e fui atrás de ver minhas memórias e do que eu tinha em papel, em foto. E além disso, comecei a refletir várias coisas. Até falei pra Elder, amor, interessante quanta coisa que foi a Petrobras que nos moldou. Quer dizer, eu falo de mim, né? Então, assim, minhas filhas foram originárias de pessoas que eu conheci, meu ex-marido e Elder, né? O olhar para o social, isso foi um desenvolvimento na Petrobras. E o que mais, amor, que eu falei? Eu acho que essa ligação com o meio ambiente, esse respeito com o meio ambiente, né, que a gente aprendeu lá nos cursos de formação ambiental, se planejar, né, buscar essa coisa do planejamento também. Assim, a questão da segurança também, né, o olhar em relação à segurança. Sempre que a gente vai em algum lugar que a gente vê coisas inseguras, a gente não tem como fugir dessa formação que a Petrobras nos deu, né? Assim, perceber o risco, né? Isso, fora outras coisas, né? Que ao longo da conversa a gente vai. Eu fiquei sabendo, um passarinho me falou que vocês se conheceram e se apaixonaram, né? Na Petrobras, né? Durante uma greve. Então o Sindipetro RN aí também. Estamos no mês de junho, no mês dos namorados, do Santo Casamenteiro Santo Antônio. Conta aí como é que foi essa influência, como é que aconteceu? Na verdade, a gente já se conhecia. Desde quando eu entrei na Petrobras, ela já estava lá. Ela casou antes, depois eu casei. Ela separou primeiro, depois eu me separei. Então, em 95, por aí, estávamos ambos divorciados, ou pelo menos desquitados, como se fazia na época, né? E aí começou a haver uma aproximação, né? E essa aproximação já tem mais... E foi numa greve, né? A greve de 95 mesmo. Acho que foi em junho mesmo. E a gente começou a namorar. Por coincidência. Acho que foi em junho, não foi? Eu acho cor de destino. Porque é incrível quando você é amigo e de repente tem um momento que o chamado é diferente, né? Aí vira o botão. Que a gente estudava junto às vezes, né? Vocês se conheciam desde quando? Desde que idade? 83. Quando a gente... Na faculdade vocês... Não, a gente é cearense, mas a gente se conheceu na Petrobras. Ele era do laboratório de perfuração e eu de produção. Então eu entrei em 82 e você entrou em 83, né? Foi daí. E foi a partir daí que a gente foi. Como foi deixar o Ceará para vir para cá e virar Potiguar? Porque vocês já estão aposentados, poderiam até voltar para lá. Como é essa... mas assim, essa coisa de deixar, por exemplo, ela quando veio, ela já veio para trabalhar no laboratório.
Então era fixa aqui. Uhum. Eu entrei na Petrobras, embarcando nas sondas, então era aquele regime de 14 por 14. E depois de 3 anos, eu fiz concurso para químico de nível superior e fui fixado no laboratório da perfuração, que era do lado do laboratório dela. Então, assim, daí começou a gente ter uma relação mais próxima. Mas namoro foi muito tempo depois. Mas deixar o Ceará, eu lembro que o início, a minha escolha para vir para cá foi porque era perto de Fortaleza. Certo? Então, porque senão eu podia ter ido para outros lugares, talvez até por Sempre, que era algo que era mais meu perfil, que era pesquisa, mas quis vir para cá por isso. Aí no começo era cada 15 dias, pegava aquele ônibus da Nordeste horrível e ia para Fortaleza. Quando eu me lembro na volta, eu ficava olhando, messejana passando, não sei o que, ai meu Deus, saudade. Mas depois, assim, eu amo morar em Natal. A gente não troca mais. Eu fiz um movimento contrário, né? Porque eu era de Natal e quando eu entrei na empresa, eu entrei lá pelo Ceará. E aí era na ida que eu tinha essa dor, né? Aí morei um tempo lá também, aprendi a amar, né? A cidade, que eu acho que eu sou grata, onde eu chego, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Né? Mas na hora de escolher mesmo, eu acabei vindo pra cá direto, né? Fui pra Lacerda de Canto por tempo. Eu gostaria que vocês dissessem assim um momento marcante na Petrobras, algo assim que foi inesquecível, algo que toca o coração de vocês, o que foi que é o grande feito, assim, o grande momento que vocês conseguiram, vocês viveram dentro da Petrobras? Olha, pra mim, eu acho que assim, quando a Petrobras formalizou a descoberta do pré-sal, eu tive um sentimento assim duplo. Muito feliz pela conquista e a capacitação técnica que estava aprovada, né? Mas ao mesmo tempo eu tive muito receio do que isso iria significar. Então eu falava para Helder, amor, eu não sei para onde que isso vai nos levar, porque abriu os olhos de todas as estrangeiras, alvo, né? Alvo de muitas. Então, mas para mim isso foi um grande marco, assim, sabe? Aliás, é isso que a Venezuela, né, passa por um processo similar devido a ser uma grande produtora e existir pouca cidadania, exatamente como aqui. Então continuamos sendo colônia dessas grandes companhias estrangeiras, né? Agora sim, pessoalmente, para mim, a coisa mais assim gostosa que eu achei foi numa missão que eu fui junto com outras pessoas aqui do RNCE, que agora não é mais esse nome, né? Pra Noruega, visitar Statoil. Nossa, eu achei isso encantador. Aí eu cheguei pro meu chefe e disse na volta, foram uns 20 dias, olha, eu quero agora um estágio lá, ficar uns 6 meses lá. E disse, Jaqueline, muito engraçada, né? Você e a torcida do Flamengo. Só você que quer isso. Diz, poxa, que novidade. Mas foi muito bom, porque foi a forma de treinar o inglês, ver como as pessoas faziam a atividade similar ao que eu fazia aqui, que era da parte de incrustação inorgânica, gerenciamento dessas incrustações, e era coisa que eu me identificava com o assunto, sabe? E eu acho que ele tem muitas coisas aí. Eu acho que particularmente o período que eu fui para São Paulo, para a Unicamp fazer mestrado, né, eu tive a oportunidade de conviver com muitas potencialidades assim, humanas da Petrobras, colegas assim, fantásticos, super inteligentes. E convivendo com aquelas pessoas, eu às vezes até dizia, nossa, como essa empresa ela é rica em potencial humano, né? E foi ali onde eu passei a ter um grande respeito pelo quadro de engenheiros da Petrobras, né? Que eu sou químico, né? Mas o curso era de engenharia, era mestrado em engenharia de petróleo. E eu literalmente tive que me rebolar muito para acompanhar aqueles engenheiros, né? Que a matemática do engenheiro é muito mais profunda do que a matemática que um químico bacharel, que é o meu caso, né? Tem acesso na universidade. Não que eu não gostasse, mas a gente estuda menos matemática que os engenheiros, né? Graças a Deus deu tudo certo. E quando eu voltei para cá, voltei com esse interesse de trabalhar com
aquele assunto e tal, termina que não era bem como eu imaginava, né? A aplicação disso aqui no Rio Grande do Norte não era tão bem implementada quanto eu imaginava. Mas isso são outros assuntos. Mas ninguém tira o conhecimento, né? Não, o conhecimento. Inclusive, com isso, você desenvolveu outras coisas, né? Até hoje, né? Então... E assim, alguma coisa engraçada que vocês tenham... Você tenha passado, assim, que possa contribuir com a gente, pra gente dar um pouquinho de risada. Olha, a turma da engenharia de poço, que foi quando eu fiquei boa parte trabalhando, inclusive eu tomei um susto quando você pediu para fazer o currículo, eu falei, meu Deus, fiquei tantos anos na engenharia de poço, nem me dei conta, né? Falei, de quanto tempo? Era uma turma muito legal, tinha Jefferson, tinha Altamiro, que era mais calado, tinha o Mal, que a gente chamava, que era um engenheiro que embarcava de vez em quando, que era Olívio, mas Jefferson chamava de Mal, tinha Nilma e Mariana, tinham várias pessoas. Então, Romero, que depois foi gerente, mas essa época não era um engenheiro, e a gente brincava muito, a gente trabalhava muito, mas brincava muito. Então a gente era uma criatividade enorme. Você consegue lembrar de alguma coisa que possa trazer pra Lembro. O Jefferson deu a ideia de dizer pro Olívio, que era pernambucano, encomendar um santo em argila, porque tinha uma região em Pernambuco ou na Paraíba que eles fazem essas coisas muito bem feitas. E aí o Olívio chegou nos bastidores para mim e disse, vamos fazer com a imagem do Jefferson. Então Romero tirou a foto e aí um belo dia chega o santo. Caraca, gente, queria... Sabe aquelas salas que tinha as mesas? Uma mesa até parecida de madeira, lembro. Nesse formato. Quando o Jefferson viu, que coisa, que absurdo, não sei o que. A gente queria fazer uma procissão, mas não, pelo amor de Deus, vamos fazer não. Aí no final do dia, o Jefferson disse, como é que ela vai levar pra casa esse santo que é a minha cara, o marido dela vai reclamar? Eu disse, não, vai não, de jeito nenhum, eu vou levar. Aí eu falando com o Helder, a gente tem uma pousada, levamos pra pousada e dissemos que esse santo era o Santo Jefferson, padroeiro das pousadas. Mas isso a gente riu. Todo mundo riu porque o Jefferson sempre fazia hora com o povo. E essa vez a gente fez hora com ele. Foi a vingança. E eu tava sempre no meio dessas coisas, seja de que lado fosse. E o São Jefferson ficou lá durante vários anos. Aí eu chegava... que fim levou esse santo? O santo se desmanchou, né? Porque ficou ao ar livre, foi quebrando a mão, mas era bonito. Com a barba, do mesmo jeito que a gente deixou colocado ele no jardim. Não, eu no lugar dele ia fazer que questão de levar pra minha casa. Ele, poxa, uma cultura minha. Jefferson, leve pra sua casa. Ele achou que a mulher dele ia estranhar. Eu sei, né? Ele não quis. Aí ficou invocado. Mas foi e você, Helder? Alguma história na engenharia de poço também teve uma coisa muito engraçada, que foi a despedida de alguém que foi pra Fortaleza. Ricarte, amor. Eu estava lá, isso eu estava, né? Ai, meu Deus, foi muito preservada. Aí fizeram várias brincadeiras com negócio de time, porque ele torcia um time, aí ele era uma do camisa Ceará, do outro time. E a gente fez brincadeira, com todo mundo foi colorido como as cores do Fortaleza, que são os dois times do Ceará, que são rivais. Ela conhece, né, que ela morou lá. Então é isso, essa rivalidade, eles brincaram muito com isso, né? Sim, brincou também que ele sempre olhava pro sapato que Mariana usava. Mariana era uma engenheira mais nova em relação, assim, a gente, né? E o que ela fez? Ela pegou um par de sapato zerado, aí embrulhou num pacote, num presente, para quando ele abrir, que tudo mexia com ele, sabe? Ele tava indo pra Mossoró, então a gente deu um mata-mosca, 1 quilo de farinha, tudo brincadeira. E na verdade o presente mesmo era um prato pintado por Ana Célia com a logo do time do Ceará. Mas isso ele chorou muito, a gente riu muito. Foi uma coisa muito gostosa. E nessa caixa aqui, o que é que tem a ideia? Qual é a preciosidade que tem nessa caixa? A primeira foto é meu pai, que quando eu cheguei aqui em mostrar pra Natal... câmera? Interessante. Não sei se consegue ver, Seu né? pai era da Petrobras? Não, mas ele teve muito orgulho porque eu entrei na Petrobras. Então, ele veio a Natal, foi a primeira vez que... Seu logo pai quando ainda eu cheguei... vivo? Não, ele já faleceu. Aí ele estava bem novo.
Então, assim... Então, quando você lembra da Petrobras, você lembra do seu pai também por causa desse, Lembro, né? ele falava pra todo mundo, meu Deus, eu ficava até encabulada, como se fosse uma cor do outro mundo ser da Petrobras. Olha, mas o meu pra ele pai- era muito orgulho, né? Meu pai tinha tanto orgulho de eu trabalhar na Petrobras, só que ele não entendia nada de Petrobras. Então ele dizia para os amigos dele, né, que bebiam com ele, olha, ela domestica tubarão no fundo do mar, pra dar assim, sabe? Muito engraçado. Pelo amor de Deus, como assim? É. Essa menina é muito danada, É. ela fica lá no alto mar. Mas e é ela muito até gostoso dar esse orgulho pros pais, não é? É um negócio, mesmo que fuja da realidade. Não, todos Mas os pais têm muito orgulho dos filhos trabalhando na Petrobras. Mas comigo aconteceu Hoje uma eu não coisa sei mais, né? Mas a nossa muito geração. engraçada que minha ex-mulher, ela vendia sanduíche aí na praia, todo mundo conhecia. Foi uma argentina que vendia sanduíche na praia. E todo mundo era muito hippie. Eu usava umas roupas bem hippie. E a gente, uma Tem roupa vez, dele hippie aqui? Tem não. Oh, em não. Fortaleza, Foto, a gente não. tava lá Não, nem peguei. no meio de um monte de hippie, né? E aí a gente tava numa mesa tomando cerveja e tal. Aí alguém perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu trabalho na Petrobras. Aí teve um hippie olhou pra mim e disse, você é um mentiroso. Eu não acredito A em pessoa que você. vem aquele. Como que você trabalha na Petrobras com essa cara de hippie? Eu falei, eu trabalho lá. Quer dizer, é engraçado como assim, a gente vê esse contraste do orgulho que os pais têm com o descrédito que você tinha, simplesmente por ser um cara Por despojado. causa disso, é porque existia um estereótipo de tudo, né? É. E na Petrobras o pessoal sempre achava que eram pessoas altamente, não falo sofisticada, porque eu acho que sofisticação não tem a ver nem com Eu elegância, acho tem a que ver com, conservadora, não? eu É, acho que essa é é mais muito arrogância. Ah, sim, porque tinha Né? também, Existia também, Tinha, existia né? arrogância Tinha pessoas parte que... de uma pessoas que certa tinham- parcela e existia um conservadorismo por parte da maioria, né? Uhum. E assim, Então- mas é engraçado, isso nunca me impediu de fazer amizades dentro da Petrobras. Eu acho que vira uma pessoa pitoresca, sabe? Uma pessoa Deixa diferente. eu ver se ela tem vira uma alguma pessoa coisa mais pitoresca. aqui. Isso aqui é as operações. Eu quando Aqui, minha turma do Quelan, do curso da Petrobras. Que até hoje Aqui. a gente se encontra, parcialmente dessa turma, umas pessoas se encontram. As medalhas. uma coisa engraçada, né? Quando a minha mãe sempre dizia para meus filhos ou para meus irmãos, a minha mãe dizia sempre para meus irmãos, estude para você trabalhar na Petrobras. Ela nunca falou isso para mim. E na verdade eu fui a única pessoa que entrou na Petrobras, lá da família, É mais né? nova? Não, eu sou a segunda de uma prole de 7 filhos. Eita, sim. Né? Mas a primeira mulher, né? Filha mulher. É. E aí tem o primeiro meu irmão, eu, Clodomilson, Claudete, Clauberto, Cláudio, Cleber, Claudene e Kleber. Clau, olha. Você Minha- entrou que ano, Claudete? Eu entrei em 89, dezembro de 89. Comecei a trabalhar em 82. Então você imagina que quase não tinha mulheres. Uhum. E esse assunto, esse tema, esse tópico é interessante porque é o seguinte, quando chegou na época de eu entrar no segundo grau, meu pai queria que eu fosse estudar na escola normal para ser professora. Aí eu disse, não pai, eu não quero isso. Eu quero estudar onde meus irmãos estão estudando. Porque eu quero entrar na faculdade, eu não sabia o quê que eu ia Você fazer. já era Eu queria empoderada. entrar na universidade. E aí Acho que era. ele pegou e disse assim, olha, então se eu souber de alguma coisa, de que é alguma coisa, eu estudava num colégio só de meninas, de freira. Eu ia para um colégio marista, mas era misto. Era uma coisa muito... mexia com a cabeça dele, né? Mas aí olha como é que é a ironia do destino. Fui fazer um curso, que a maioria eram homens, que é engenharia química, de 50, acho que eram só 7 mulheres. Uhum. E depois, no curso da Petrobras, que éramos 32 mulheres, eu e Socorro, química, vocês sabem quem é, né? Não conheci Socorro. Conheceu o Socorro, não? E depois vim trabalhar num ambiente altamente masculino, que eu adorei trabalhar, porque eu fui super bem recebida, não senti discriminação, assim, com os colegas, ao contrário, eles... Eu achava que E um detalhe importante da Petrobras é que não há discriminação entre salários de Isso. homens e mulheres.
Isso é uma conquista. Uma conquista que ela Uma respeita, referência, né? Porque as estatísticas mostram o quanto o homem e a mulher, com a Incrível, mesma né? função, mesmas atividades, mesma capacitação, E muitas eles vezes. têm um E destino. muitas vezes não, muitas vezes eles A não mulher são é tão até- capazes quanto elas. É Não, verdade. mesmo assim talvez ganham mais, ainda o que caiba de conquista, não tenho certeza mais, sejam os cargos gerenciais, certo? Que possam mulheres ocuparem mais Sim. equitativamente. Mas não tenho certeza. Isso. Hoje a realidade da A realidade ainda deixa muito a desejar. Das consultorias. No máximo consegue mais ter um nível razoável de supervisoras, né? Isso, Mas na isso. parte mesmo de gerentes e mais gerentes aí na área de responsabilidade social, na área de RH, então fica estereotipado também na questão de gênero. Entendeu? Aham. Mas, assim, Mas é isso, né? Então, A gente assim, é uma eu era luta muito constante. tímida, mas como fui trabalhar nesses ambientes, eu tive que botar a timidez de lado e falar, e me posicionar. Mas foi uma forma suave, não foi uma coisa assim que me agrediu, sabe? Então é isso. Esse aqui é o quê? Essa foto aqui que eu tô vendo aqui. Essa foto aqui foi dos 20 anos. Tem até uma foto. Atrás tem você a tá parecendo uma foto. menina aqui. E tem a foto das meninas, minhas filhas. Eu até estava embarcado nessa época. Então ele não foi nessa festa. Esse aqui fez quantos anos de Petrobras? 20 anos aí. A Esse aqui era o comemoração. gerente geral, né? Era. E o Carneiro, né? Que era o gerente. O seu gerente setorial. Eu acho que era. E esse aqui era o gerente geral. Como era o nome do gerente geral? Ai, não lembro. Nossa, eu também tô desse jeito. E aqui as filhas dela, né? Parecem 3 irmãs. Essa não conheceu não, acho. Não. Essa é Ingrid e Brenda. Muito lindas suas filhas. Você tá comemorando aqui 20 30 anos, anos acho que de já não tá. serviço. Não, 20. Aí era 20, eu acho. Ou 20 ou 30. Não, aqui tem um 30. né? Então é 30. É. Você... Tá vendo? Nem lembro mais. Olha como é a memória. 4 anos depois Mas aqui eu tem saí. a cola. Ah, é a cor. Então 30 anos. Pronto. E essa outra foto? Vocês têm alguma foto de vocês dois juntos? Na Petrobras? Sim. E não. Acho que a gente não tem, né, amor? Porque a gente acabava fazendo trabalhos diferentes, sabe? Então acho que a gente não tem, né, amor? O Helder já trabalhou embarcado. Como era essa questão de você ficar em casa e ele embarcar? Ai, eu achava muito ruim, sabe? Mas era a vida, então tinha que É que tava aceitar. posto, Porque no né? início, quando a gente se casou, eu não trabalhava embarcado. Eu trabalhava lá, no laboratório de perfuração, né? E depois, no ano 2000, eu pedi demissão voluntária da Petrobras. Isso já é do uma FHC. história... Você embarcou depois. Isso por si já é uma história à parte. Daí, de 2000 a 2001, a gente estava montando uma pousada, eu investi dinheiro lá daqueles planos de missão voluntária, mas eu não gostei de trabalhar em hotel. Então tá lá, ainda hoje somos proprietários dessa pousada. Eu conheci. Pois é, mas não me adaptei com aquilo. Aí voltei pro petróleo. Voltei Só um pro parênteses aqui, pela ó. ANP, a Petrobras, para a universidade. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estava trabalhando, ele ficava tomando conta da pousada. Quando terminava o trabalho, eu ia lá para pegá-lo. Quando eu chegava lá, na recepção, estava cheio de livros de cálculo. Eu disse, ai, amor, isso não tem nada a ver com você, realmente. Foi Você teve um olhar solidário, generoso. Vá pra onde você saiu. Com todo o amor. Então, realmente, a pousada foi um sonho. Dizem que quase muitos brasileiros têm essa ilusão, mas não é pro nosso perfil, de verdade. A gente gosta de estar na pousada. Você gosta de estar como hóspede, né? Então, agora, uma coisa muito interessante, que até eu peguei isso aqui, porque eu acho que assim, a Petrobras, para mim, ela é o espelho do nosso país, sabe? Isso é algo que me emociona. Porque para mim a Petrobras é o espelho do Brasil que luta, que deu certo, que tem capacidade e que tem resiliência. Então, para mim não tem como desassociar o nosso país dessa empresa. Ela é a Por soberania isso do que Brasil. a gente ficou muito triste esses últimos anos
de novo veio um ataque que foi tão fundo, né? Porque sempre esse ataque, de vez em isso é cíclico. Até eu digo, olha, a Petrobras é quase um natimorto. Olha o arco-íris. Não sei se vocês estão vendo. Estou vendo aqui pela coisa mais linda. Desculpa aí. Não, mas você tá lindo mesmo. Lindo. Consegue captar aí? Então, porque assim, como é que pode querer minar uma fonte dessa, né? Mas enfim, na verdade, então eu peguei essa bandeira, não foi de lá, essa é que a gente usa quando a gente faz nossas caminhadas, né, amor? Nossas peregrinações por aí fora. A gente uma coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre isso, o que é que vocês estão fazendo hoje, né? Eu sei que ele continua trabalhando, mas tirando essa parte do trabalho, como é que vocês estão vivendo essa aposentadoria da Petrobras, né? Esse vínculo, né, que foi rompido, né? Foi uma nova fase da nossa vida, né? Um novo ciclo. Como é que vocês estão lidando com esse novo ciclo? Eu sei que a pandemia, ela criou nos submeteu a de águas, né? Foi um divisor de águas, exatamente. Bom, o período da pandemia, ambos estivemos meio que mergulhados em estudos de idiomas, né? Eu estudei francês, que eu já vinha estudando, e associada a essa coisa de peregrinação no exterior, né, ela começou a estudar espanhol, né, que ela já vinha no processo de francês há muitos anos. E esse caminho que nós estamos fazendo, ele começava na França e tinha 800 quilômetros de França a pé. Que é o caminho de Santiago, de Compostela. Então, digamos que uma das partes francesas tem 5 caminhos na França, pegamos um desse caminho que tinha 800 quilômetros. Então, para não ficar dependendo dela, eu comecei a estudar francês. Agora é o contrário. A gente vai fazer a parte da Espanha, eu já me desenrolo com o espanhol muito bem, devido a essa vivência anterior que eu falei para você. E ela começou a estudar, tem uns 3 anos que está. Foi, porque assim, eu entrei no curso, era presencial, aí em 2020 começou a pandemia, foram as 3 aulas presenciais e depois foi virtual, né? Mas aí agora vocês viraram peregrinos. Sim, olha, entre outras coisas, sim. Aonde que veio o primeiro contato com isso? Dentro da Petrobras. Um outro químico chamado Antônio Silva Santos, que você deve ter conhecido. Que ele trabalhou no SMS, no Sergipano, era casado com Neumann. Não, Neumann talvez ela não conheça. Enfim. Eu fiquei muito pouco tempo na sede, né? Meu tempo maior foi no Ceará e na Bacia de Campos, né? Na sede em Natal eu fiquei menos tempo. Mas então, o Antônio fez 2 vezes o caminho de Santiago. O mesmo caminho, que é chamado caminho francês, isso. Mas é na Espanha. Porque começa na França, na fronteira, e vai até Santiago de Compostela. Ele fez 2 vezes. Quando nós fomos fazer o caminho, a gente procurou o Antônio para bater um papo e tal, né? Mas a história de começar na França é porque eu vi um documentário, senão eu ando escrevendo essas memórias, porque eu também está escrevendo agora. Você vai escrever um livro? Não sei, eu estou escrevendo as memórias. Né? Então, isso. Porque para não esquecer, até para não esquecer, né? Que você sabe que a memória já é verdade. Então eu fiz um diário, ela tinha várias coisas escritas, então a gente está fazendo, deixando essas memórias registradas. Daí, o que aconteceu? A gente pegou esse caminho desde longe, né? Então a gente pegou essas informações básicas com o Antônio para ver o que a gente necessitava. Entendi. E aí fizeram o caminho. E o que é interessante, que a primeira vez que eu ouvi falar desse caminho, através de Antônio, eu olhei assim, meu Deus, eu acho que eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu não me vejo fazendo isso. Eu acho que eu não consigo. Andando tanto, né? Andando tanto, com tanto sacrifício. Aí quando o Helder viu esse programa, aí eu falei assim, poxa, a gente pode fatiar esse caminho. E ela me mostrou, achei tudo tão lindo, que aí eu comecei a pesquisar. Vocês estão em que fase dessa agora viagem? Faltam 700 quilômetros. A gente vai agora em setembro, se Deus quiser. Na última fase. Para chegar em Santiago. Então, assim, aí foi tão interessante porque eu sou muito medrosa. Então, o tempo todo na minha vida eu estou vencendo vários medos. E eu tinha muito medo de cair, ainda tenho, né, amor? Mas agora eu já tenho mais segurança. Então, eu travava, sabe? Se tinha uma descida com pedras que deslizavam, pedrinhas soltas, eu ficava morta. Sempre associa isso.
A gente sempre consegue fazer essa analogia, né? Olha só, Jaqueline, eu particularmente eu escolhi você para ser entrevistada, para ser visitada, para fazer essa estreia, porque você também, além de petroleira, né? Hoje é aposentada, casada com um petroleiro, é mulher, né? É engenheira, então rompe vários, né? Quebra vários paradigmas, mas você também iniciou o Bazar Beneficente. Sim. Eu gostaria que você falasse disso aí. Sim, inclusive uma das memórias esta blusa, olha aqui que linda. Como é que surgiu? Como é que você se inspirou? Olha só, Bazar Beneficente aqui. Essa olha ideia. Aqui, olha que linda. Sim, vamos, olha aqui, ó. Inclusive eu participei da primeira edição, eu era coordenadora na Petrobras, né? Não, a primeira edição não. A primeira edição com a Petrobras. Com a Petrobras, Isso. Certo? Ali já era eu acho que era a segunda ou a terceira. A segunda ou a terceira, eu já não lembro. Pronto, vocês fizeram uma independente, depois fez Foi, porque o apoio o seguinte, da Petrobras. A primeira foi lá na pousada. Pronto, eu vou dizer que você perguntou a inspiração, né? A inspiração foi assim, vivia tendo necessidade que aparecia e a gente vivia fazendo campanhas solidárias com os colegas, certo? Aí um dia chegou a filha mais velha, a Ingrid, que nessa época fazia, a minha filha, que fazia medicina, ela estava no Gisele do Trigueiro e viu um paciente que ela disse, mãe, esse paciente, eu fui me despedir dele, ele é acamado totalmente, família abandonou. Eu perguntei, senhor fulano, nem me lembro o nome. Ela era estudante. Ela era estudante. O que é que o senhor desejaria? Eu estou indo embora, foi um prazer lhe atender, não sei o que. Aí ele disse, eu queria tanto poder sentar. Só como ele tinha um problema, ele não podia ser uma cadeira de roda simples. Tinha que ser uma que tivesse coisas aqui para segurar o tronco dele. Aí minha filha chega dizendo isso, mãe, podia fazer uma campanha lá na Petrobras. Eu falei, ai meu Deus, não aguento mais isso, né? Toda hora eu tô fazendo campanha, seja pra mina do cafezinho, não sei o quê. Aí eu fui falar com a Ana Paula, que era uma outra engenheira lá do reservatório. Aí a Ana Paula disse assim, Jaque, vamos fazer um bazar? A gente tem tanta roupa, tanto sapato, com as nossas coisas. Isso foi depois do almoço. Eu fui pra sala dela e a gente já começou a estruturar o bazar. Inspiração assim, louca. Mas tudo muito doido, né? A gente conseguiu várias coisas. O dinheiro era R$1.400, R$1.300 essa cadeira. No primeiro bazar, só com as nossas coisas. E mais alguém que deu, coisa assim, boca a boca. A gente já conseguiu dinheiro para comprar cadeira, para comprar um material de higiene para as internadas daquele hospital psiquiátrico João Machado, né? Sei lá. Tem o João Machado. E mais alguma coisa que agora eu esqueci. Eu tenho tudo isso anotado. Então assim, a gente ficou, meu Deus, que coisa mais interessante. Sim, e foi feito na pousada. Porque era o espaço que a gente tinha, botamos uma faixa, o pessoal da Vila de Ponta Negra foram os nossos clientes, porque as coisas eram bem baratinhas. Então, foi assim. Aí o segundo já foi maior, e o terceiro, eu acho que entrou a Petrobras, foi feito essa parceria, certo? Foi com a Devânia, Evânia. Eu acho que você também estava lá. Você foi? A primeira reunião eu participei. Não, no dia do bazar, você foi? No dia do bazar eu fui alguns dias, que eu estava estudando. Pronto, é que era tanta gente, não tinha mais controle, e a pousada ficou invadida de gente. Aí chegou, acho que a Evânia disse, não tem condição mais, Jaqueline, de ser aqui na sua pousada. Tem que procurar outro lugar. E foi uma longa luta, conseguimos uma parceria com a Escola Machadão. Certo? A Petrobras ficou... Fica em Ponta Negra também, Em Ponta Negra. Ficou alguns anos eu fui lá fazendo parceria, né? E a gente ajudou. Era muito interessante, porque fazia uma campanha de coleta lá dentro, tinha as caixas. Então começou a aparecer voluntários. Porque assim, você recebe uma doação, você tem que fazer a triagem. Nem todo mundo tem o discernimento de doar algo, porque tem o seguinte, tem que ser algo que não lhe serve mais, mas o outro pode usar e que esteja limpo. Mas não é assim, tudo isso faz parte do treinamento, né? De uma educação, né? Vai social. acontecendo, né? E é uma
uma coisa assim emocionante, porque no dia do bazar, parece uma grande festa. Vários voluntários dali, eles estão envolvidos com outros projetos sociais. Então é um grande encontro, sabe? E é uma coisa assim, eu acredito que a espiritualidade atua e faz as coisas acontecerem, sabem, darem certo, né? E esse ano, aí passamos a pandemia, o bazar, enquanto o bazar não aconteceu, mas um subgrupo do bazar não deixou a peteca cair, vamos dizer, porque raspamos todo o dinheiro que tinha, que era dos custos que todo ano requer o bazar, e compramos kits de higiene, máscaras, outros grupos, costureiras solidárias também entraram, e jantar, a gente fez sorteio. Ana Célia chegou a doar uma coisa de arte porcelana, fizemos sorteio, jantar nos camarões, delivery, tudo isso para poder bancar a alimentação. Atualmente o grupo está bem menor e a gente continua se cotizando para oferecer um jantar para a MQT, que é uma das instituições lá em Pajuçara, que o bazar conhece o trabalho e ajuda. É Mulheres que Trabalham? Não, é a Associação das Mãos que Transformam. Mãos que Transformam. Que a coordenadora é Gil. É muito danado, né? Mas tem a PC, que é de paralisia, tem tantas coisas, né? A Atmo, que é de transplantados, sabe? Então, assim, esse ano nós conseguimos. Alexandre, que é o novo responsável aí do compartilhado, eles conseguem um espaço, certo? Para a gente receber as doações e fazer essa triagem. No entanto, a gente ainda não conseguiu fechar a parceria com a escola. Porque mudou a diretoria. E aí, eu não sei se ainda vai dar para acontecer o bazar. Talvez o bazar vá acontecer de uma forma pequena. Até porque as pessoas dentro de casa doaram muito suas coisas, né? Mas aqui em casa mesmo, eu tô cheia de coisa. A gente tem um espaço Nisiarte, né? Que a gente onde pode, é? É na Cidade da Esperança, é perto da Petrobras. Eu até tinha falado hoje, assim, né? Mas você acha que lá teria clientes para fazer acontecer o bazar? A gente pode conversar isso num outro momento, né? Corta essa parte aí, dá pra gente não entrar nessa. Certo. Mas assim, eu gostaria que você falasse algum momento que lhe tocou, assim, alguma ação, ou de um voluntário, ou de um assistido, uma palavra que alguém tenha dito pra você, que você tenha sentido que, nossa, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o que meu coração tá mandando e meu coração está me guiando. Você acredita que teve meio, mas eu não vou lembrar, acho que era Jonas o nome dele, Jonatas, um menino que era técnico de fluido. Um dia ele me deu um abraço tão grande assim, que eu senti que ele falava, mas eu não sei traduzir em palavras, sabe? Mas ele tipo assim, você tá fazendo certo. E era em relação ao bazar. Eu senti uma emoção, mas eu não, foi mais o olhar e o abraço do que as palavras. Então, eu não sei, mas uma coisa muito legal que eu achava é que a gente na Petrobras tinha um espírito solidário muito aflorado. Eu lembro quando teve a enchente de Mãe Luísa, teve umas chuvas enormes que as pessoas ficaram desabrigadas. A gente foi um fim de semana. Quando chegou na segunda-feira, eu disse: Ana Paula, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer com que hoje, à tarde, cada um, e até amanhã de manhã, traga não era o bloco A, B, C, D, né? O bloco A vai trazer farinha, o outro vai trazer, sei lá, arroz, feijão. A gente definiu isso. Gente, no outro dia, meio-dia, Rapidinho, né? tava lotado. A van, eu fui com o pessoal da comunicação deixar no ponto de distribuição. Quando eu cheguei lá foi que eu fiquei decepcionada, porque não tinha controle do que estava sendo deixado, um monte de coisas, montanhas de doações, e aí eu fiquei assim, meu Deus, que horas é que esse negócio vai? Como é que vai ser essa distribuição? Mas enfim, fizemos a nossa parte. Então, eu acho isso muito legal,
de saber que se tiver uma liderança, as pessoas são solidárias. É solidariedade, eu acho que é nato, sabe? Isso é o que precisa de incentivo, alguém chegar e falar, né? Eu me lembro muito bem, era da vibração e da emoção dos voluntários, que muitas vezes depois que terminava o passeio, todo mundo caindo assim pelas tabelas, cansado, mas a gente ia jantar em algum lugar. A gente estava feliz. Nossa, via gente de Pernambuco, assim, da família da Ana Paula, os primeiros. Via gente de Fortaleza. Meu pai, cadeirante. Era assim, era uma festa e a gente se confraternizava e era uma alegria imensa estar ali. Depois de um dia de trabalho nada fácil, né? Mas sabe, Claudete, a Petrobras que ensinou isso também, viu? Inclusive, sabe quando teve Fome Zero? Eu entrei naquele negócio. E uma coisa que naquela época eu aprendi é, você não chega dizendo o que a pessoa precisa. Isso que loucura, como é que você não é dali? Uma arrogância, né? Uma arrogância, né? E eu achava que era assim. Aí a gente foi vendo, não, você faz questionário, não sei o que, tem as conversas, tem as rodas de conversa, é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa que as pessoas do local é que vão dizer. Isso. Então eu não consegui aprovar nenhum projeto que eu me envolvi, mas eu fiquei com esse pequeno aprendizado, sabe? Muito legal. Então assim, por isso que eu digo, eu falei pra Elda, a Petrobras moldou a gente em muitas coisas. Principalmente como cidadão, né? É uma vida, né? Haja conversa. Já tem um tempinho aí. E aí, Jaqueline? Eu gosto muito de perguntar como é que suas filhas te viam na Petrobras, como é que era a expectativa delas, qual era o sentimento delas, o que é que você acha, alguma coisa que elas tinham te falado? Olha, elas às vezes até reclamavam, que eu dizia, mãe, eu não sei nada do que você faz, sabe? E eu ia para Petrobras, quando eu voltava era com você, aqui eu tô na minha vida particular, eu não trazia as coisas para cá. Eu acho que o que eu trazia mais quando eram coisas engraçadas que tinham acontecido. E quando eu embarcava, que era esporádico, aí eu falava do que eu tinha visto, como era uma plataforma, algo muito pequeno, dentro de um mar, ou então quando era em terra. Então assim, na verdade elas não tinham muito assim, conhecimento do que eu fazia. Não. Eu me lembro que a gente, inclusive eu coordenei o programa de visitas dos filhos de empregados. Vocês participaram alguma vez? Não. Acho que teria valido a pena, bem interessante, Bem interessante, era pra pessoa não ter ideia, né, de como uma vez eu fiz mas isso foi na Bacia de Campos. Sim. Eu fiz aqui tinha também, eu acho, mas não levei. Eu coordenava esse programa aqui, e lá na Bacia de Campos, na engenharia submarina, eu trabalhei lá na gerência de segurança, meio ambiente e saúde, e eu fazia muito essa parte de RH, digamos assim, né? Sim. E aí no Dia das Mães a gente fez um evento onde era um concurso onde as crianças diziam o que os pais faziam, né? E aí era um momento bem interessante porque eles iam perguntar: ô mãe, o que você faz? Papai, o que você faz? Porque eles não sabiam, né? Como se as pessoas não trouxessem fizesse uma dicotomia, né? Entre a sua vida na Petrobras e a vida na sim, mas eu lembrei empresa. Agora de uma coisa. Isso aí foi só um instantinho. Desculpa. E aí o feedback que eu trouxe das pessoas foi que pela primeira vez elas falaram pros filhos o que eles faziam exatamente na empresa, né? Então existe essa... acho que talvez são programas que... Porque a gente acha que é uma coisa tão específica que não adianta ficar falando. Não sei se que não vai entender. Que não vai entender. Mas eu lembrei de uma coisa agora. Teve uma vez uma oficina, a parte do meio ambiente, que eu achei muito gostoso, que eu participei. Que era até Graça Leal, eu acho que estava coordenando, que era a gente fazer uma coxa, tipo como se fosse uma coxa de retalho. Ela levou vários tecidos, aí se juntou em dupla. A minha dupla foi Eugênia, que é geóloga lá do reservatório, né, que também já se aposentou. E a gente fez, aí eu trouxe para casa
para terminar a costura, que eu nunca tinha costurado nada. E aí eu mostrei. Então eu achei assim que isso foi muito legal, essa coisa da coleta seletiva de lixo, que no começo não tinha nos condomínios, a gente separava o lixo e levava para a Petrobras, que lá tinha locais para receber. Então isso também eu chegava dizendo, ó, porque na Petrobras é assim, olha, a gente precisa fazer isso. O PEA envolvia os familiares. Programa de educação ambiental. Então assim, essas coisas eu fazia o link. Mas o trabalho em si, específico, técnico, era aqui não. E o Sindipetro? Sindipetro RM? Vocês eram sindicalizados? Vocês achavam importante isso? Totalmente. Inclusive, o Sindipetro, eu lembro das primeiras lutas, ainda quando estava com o Medeirinho, né? O Medeirinho estava começando aquela coisa do sindicato, mas tinha aquela coisa de uma balança que pesava para um lado e para o outro. E tinha um pessoal de esquerda tentando entrar no sindicato, com o Olegário, com o Marciano, né? E naquelas primeiras reuniões eu estava lá, né? Fiz parte das primeiras reuniões, mas depois eu percebi que eu não tinha muita aptidão para a questão sindical, né? E eu continuei sindicalizado, mas nunca participei das campanhas, assim, nunca de diretoria não. É isso. Eu acho que eu não tinha muita paciência de ouvir tanta gente falando e as assembleias demoravam, né? Mas na minha sala, eu dizia, gente, a gente precisa ir para as assembleias. Por mais que seja chato, seja demorado, a gente não pode ser sozinho, lutar sozinho, né? Como se queria, né? A gente tem que ser sindicalizado. E, que adianta ficar falando aqui dentro da sala se você não vai lá fora expor, né? O trabalhador, ele é, no Brasil, ensinado a só trabalhar, não se organizar politicamente, porque ele se fortalece, né? Isso, também teve um movimento mundial com isso, né? É mundial, olha. Exatamente. Nos últimos anos, a França, que é um dos países que é vanguarda, né, diminuiu radicalmente a quantidade de pessoas sindicalizadas. Porque é um movimento mundial. Exatamente, que na verdade se organiza para manter um sistema, né, de desigualdade social, de perda de direitos do trabalhador, né? É um movimento de elite. Movimento de elite, exatamente. Eu costumo dizer que o trabalhador, ele pode ser o melhor, o mais competente, mas se ele não estiver sindicalizado, se ele não tiver a sua contribuição dentro do sindicato de alguma forma, ele é um alvo, certeza. Não, ele é mais do que isso, ele é capenga, sim, né? sim. Porque sozinho ele não conseguiria. Ele é fraco, com certeza. Tudo se consegue através da coletividade, né? E o sindicato é justamente essa representatividade, essa representação, né? Você pode até criticar a diretoria, você pode até não concordar, mas se você não opinar, se você não participar, se você não interferir, como é que vai mudar? E se não fortalecer. E se não fortalecer, se não financiar, né? Tem que financiar. Por menos que você concorde com uma diretoria, você tem que estar sindicalizado. Você tem que estar criticando lá dentro, não de fora. Não de fora, é isso que eu estou dizendo. Olha, eu tenho muitos amigos que estão nessas companhias pequenas que compraram. Então a gente fala pequeno, mas são gigantes diante de, né? E assim, os salários são horríveis. Alunos meus que estão no mercado, assim, quando eles me falam quanto eles estão ganhando, um absurdo comparado com o que nós ganhávamos, né? E por que nós ganhávamos bem? Porque nós tínhamos um sindicato. Um sindicato forte, né? Representativo. Uma grande empresa e um sindicato forte. Então, assim, as duas coisas são importantes. Eu senti que logo depois do governo Lula, né, que a Petrobras ascendeu, ela cresceu, ganhou um âmbito internacional, né? Então os novos empregados, quando chegaram, achavam que a Petrobras sempre foi aquilo, né? Exatamente. Eles não tinham a menor ideia. A história da importância da história. Da memória, né? De você trazer isso, gente. Isso é fruto de luta, não é por acaso. E não também, é entregue de graça, não só né? os empregados da Petrobras, como a nova geração, os nossos filhos, achavam que o Brasil sempre tinha sido bem, como foi no governo como Lula. estava. E que se entregasse para outro governo ia fazer melhor. Qualquer porra tira. Muito se enganaram. É assim, né? Muito se enganaram, sabe?
Não, eu lembro quando eu entrei, a meta era autossuficiência, produção de petróleo bruto, né? Autossuficiência. Como as coisas mudaram, né? Então, assim, muito tempo, né, amor? De 82 até atualmente. Aí depois você ficar vendo as refinarias produzindo abaixo do que elas podem, do potencial. Por interesse do próprio governo, né? Pois é isso. E eu queria também conversar com vocês, a gente já está perto de encerrar, né, a nossa programação. Eu gostaria que vocês deixassem um recado, uma palavra, né, de despedida, né, para os nossos espectadores, seguidores. Olha, Claudete, a gente agradece porque foi uma forma de resgatar e pensar em tantas coisas, né? Mesmo que a gente nem tenha falado aqui, por exemplo, eu pensei, olha, o assunto que eu mais gostei foi trabalhar com água. E água é algo tão interessante porque ela tem a capacidade de se moldar por onde ela passa. Se ela tem resistência no local, ela vai encontrar outro caminho. Então isso é a resiliência. E ao mesmo tempo, ela traz consigo traços de todos os lugares que ela passou. Então eu pensei nisso, falei assim, olha, e assim é a vida, né? A gente trabalhou na Petrobras e na hora que você resgata essas memórias, você fica pensando, poxa, quanta coisa a gente foi de lá, trouxe de lá e tá aqui, né, comigo, né? Isso é muito bacana. Então eu agradeço demais a você por ter tido essa inspiração desse programa. Eu espero que muitas pessoas aceitem participar disso e eu acho que vai ser benéfico para elas mesmas, sabe? É terapêutico, né? É terapêutico e que a gente espera que, de algum modo, a nossa conversa, o nosso papo aqui possa servir para alguém, né? De repente alguém encontra alguma identificação, diz, tem isso, né? Porque uma coisa é certa, a nossa Petrobras, eu digo a nossa, da nossa época, ela oferecia oportunidades demais. Cabia a gente saber escolher ou identificar o momento adequado. Então, Helder fez mestrado, ele teve essa oportunidade. Eu não fiz, eu podia ter escolhido e ter feito, mas fui eu que não quis. Então, isso é muito interessante. Você vê uma empresa, quando eu escuto falar como as outras empresas são, meu Deus, a Petrobras era um nível assim, eu falo era porque eu não estou mais lá, certo? Era de um nível tão diferente de educação, de respeito e de capacitação. Ela investia muito em capacitação. E isso é algo que não tem preço. E além dessa capacitação técnica, esse olhar para o outro, né? Eu lembro muito bem, olha, se eu estou inserido aqui nesse meio, eu tenho que ver como é que as pessoas que estão em volta, que impacto eu estou causando e o que é que eu posso fazer para remediar isso ou mitigar. Eu sei que tem muitos problemas ambientais, eu não estou tirando isso não. Mas essa coisa do micro, isso existia. Então, isso... A Petrobras, ela é uma das empresas assim, mais cobradas, né? Mas eu não acho muito não. Eu acho que é essa cobrança que faz ela ter essa preocupação de ter um programa de educação ambiental, né? Porque se não houvesse, ela é muito grande e atropela, né? E quando a gente pensa só no lucro, a gente sai destruindo tudo. O próprio extrativismo da Petrobras, nós já pressupõe uma agressão muito grande ao planeta, né? Então, tudo que ela fez é pouco diante do que ela poderia fazer. Mas comparado a outras, né, ela já faz alguma coisa e enriquece muito o nosso conhecimento. Porque, por exemplo, eu não sou da área ambiental, mas eu conheço muita coisa da área ambiental por causa das formações que a gente teve dentro da Petrobras. Essa questão da responsabilidade social também, né? Então, eu acho que a Petrobras, ela tem um potencial, e esse potencial dela, ela cresce de acordo com o governo que está, né, vigente. Ela se torna uma tirana
diante de determinados governos, né? Isso. E ela se torna uma empresa de referência na questão humana mesmo, do valor humano, quando a gente... Olha, você lembra dos programas certas, de voluntariado, né? Que tinha? Que coisa... Porque é o seguinte, na hora que você faz um trabalho voluntário, você desenvolve tantas habilidades, porque você tem que conviver. Primeiro, você vai respeitar um compromisso. Te falando de um voluntário realmente, né? Que veste a história. Então, você tem que respeitar aquele cronograma, as regras, a convivência, o trabalho em equipe. Trabalho em equipe é uma coisa muito linda. Eu amo. Apesar da dificuldade, mas é muito legal, porque o resultado no final sai muito mais rico, né? Então, assim, e depois você poder fazer a história das lições aprendidas, que na Petrobras tem até o nome disso, acho que a gente podia até fazer, mas eu trouxe isso para a minha vida particular, embora nem sempre se faça, né? Mas lições aprendidas é uma coisa muito legal, a minha cara, né, amor? Eu digo, olha, a gente precisa ver isso, porque foi assim, foi por isso que não deu muito bom, não sei o quê. Então, são muitos detalhes, Claudete. É muito legal. Girão. E que palavra assim, você encerra isso? O que eu vejo é que a Petrobras, ela ainda é a nossa soberania. Então, assim, trata da energia, né, que país nenhum sem energia sai do canto, né? Ninguém sai do canto sem energia. E essa energia, ela tem que ser do povo brasileiro, né? Então, como você falou, né, tem governos que ela se torna uma tirana e tem governos que ela realmente se projeta, né? Então, essa influência política dentro da Petrobras, ela poderia, a meu ver, ser amenizada, de forma que a Petrobras fosse independente disso, fosse alguma coisa do país, né, nosso, e que independesse de governo, né? Porque agora a gente quase perde a Petrobras, né? Então a gente não pode continuar assim, do ponto de vista de brasileiro que queremos ter um país soberano, correr o risco de entrar um outro governo que vai dizer, não, eu vou conseguir e vende, porque já foram diversas tentativas, né? E em termos do que se aprende lá dentro, a gente discorreu aqui, é uma vida, é uma escola, né? Programas que eu vi nas sondas de pessoas que não tinham o segundo grau e faziam o segundo grau enquanto embarcadas, professores dentro das plataformas. Projeto Acesso, né? Projeto Acesso, Eu lembro do Projeto Acesso, o professor embarcava para dar aula para aqueles que não tinham o segundo grau, né? Ou outros que não tinham curso técnico de química e trabalhavam como químicos tinham que fazer, e a empresa se ajustava de forma que ela estivesse dentro da lei, né? Que não tivesse empecilhos para aquele funcionário continuar trabalhando. Realmente é uma companhia, eu já trabalhei em outras companhias fora, né? Depois que eu saí da Petrobras, então, inclusive na Argentina, né? Quando eu comparo a estrutura da YPF, né, a Jacimento Petrolífero Fiscais da Argentina, com o Brasil, gente, a Petrobras, ela é anos-luz na frente. Lá eu perfurava poços com fluido de perfuração base óleo diesel, eu estava lá em 2010, a Petrobras já tinha abolido o óleo diesel nos anos 90, já estava com parafina. Hoje a Petrobras já aderiu à olefina, que é uma coisa menos agressiva ao meio ambiente, enquanto os argentinos continuam com óleo diesel. Quer dizer, nós acompanhamos a evolução, né, ambiental, não só por obrigação, mas também eu acho que por uma questão de respeito, né? Eu não estou desfazendo dos argentinos não, mas eu só estou colocando aqui a diferença de valores, né? Como o Brasil está à frente, né? Na vanguarda hoje na América do Sul em termos de extração de petróleo, né? Isso é muito importante que a gente coloque. Então, esse foi o Chá de Memórias. Então, Jaqueline, muito obrigada por você ter participado, você ter aceitado e nos recebido, né, com o Chá de Memórias na sua casa. Espero que você tenha gostado.
E aí você pode também dizer suas palavras finais. Ok, obrigada, Claudete. Foi uma surpresa, uma novidade, mas foi muito bom rever todas essas muitas histórias nossas da Petrobras. Muito obrigada e parabéns pela inspiração. E muito obrigada a você também, Girão. Obrigado a você por ter convidado a Jaqueline e a mim por tabela, né? É isso, né? Estamos às ordens, né? É. E foi um prazer receber você aqui, vocês. Ok, então esse foi o nosso Chá de Memória, nossa primeira edição. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em participar, que já trabalhou na Petrobras, como prestador de serviço, como empregado da Petrobras, funcionário da Petrobras, ou participar de algum projeto social, queira receber a visita do Chá de Memórias, entre em contato, nos segue na rede, nas redes sociais e nos acompanhe e a gente tá junto.